Em 3, o Tite conquistou nada mais nada menos que 5 títulos e se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube, Glenda. Pois é, uma história muito bonita, né? Tite ainda vai comandar o Corinthians nas 4 partidas que faltam no Brasileirão. Hoje, contra o Vasco, ele fará o penúltimo jogo dele no Pacaembu, estádio que o consagrou, e mesmo antes de partir, já tem muita gente no clube sentindo a falta do técnico Tite. 3 anos e muitas alegrias depois, chegou a hora de começar a ensaiar suas despedidas. O que você estava falando para ele? Que nós todos estamos tristes com a saída dele daqui, do CT. Eu acho que ele deveria ficar. O que pouco torcedor sabe é que uma das chaves do Corinthians tão vitorioso do Tite é que todos se sentem valorizados. Todos. Antes dos jogos, ele chama todo mundo para uma reunião. Diretores, jogadores, porteiros, pessoal do campo, da limpeza. Por que você fica tão emocionado assim? Porque ele trata a gente sempre bem. Assim, o respeito, o carinho que ele tem por a gente, ser da limpeza. Uma pessoa como o Tite nunca mais entra no Corinthians. Em 3 anos ganhou 5 títulos, né? É o maior vencedor da história do Corinthians. Se eu for buscar um outro igual, não tem, só tem o Tite. Ele é o segundo treinador que mais dirigiu o Corinthians, 268 jogos, só perde para o Oswaldo Brandão, que foi técnico 5 vezes do Timão e somou 441 partidas. Mas ganha no número de títulos. Brandão conquistou 2 paulistas e 2 Rio-São Paulo. Tite supera em quantidade e qualidade. Nesses últimos 3 anos ganhou o Brasileiro, a primeira Libertadores do Corinthians, o Mundial e ainda o Paulista e a Recopa. E mesmo assim o presidente decidiu que não dava mais para ele. Às vezes você precisa dar um tempo, parar. Tá certo? É salutar. E algumas coisas aconteceram que não ficaram públicas, coisas internas do grupo, um desgaste com os jogadores. Alguns jogadores saíram nesse ano, nessa trajetória, última trajetória do Tite, que deve ter desagradado pelo comportamento, também deve ter desagradado o grupo também. Então eu acho que houve um desgaste muito forte ali entre comissão técnica e jogadores. E talvez a diretoria também. Polêmico, mas longe de ser inédito no futebol brasileiro. Em 2009, o São Paulo demitiu Muricy depois de uma eliminação na Libertadores. Nos 3 anos anteriores, ele tinha sido tricampeão brasileiro. No futebol existe esse negócio, né, de que tem que se reformular tudo e aí começa com o treinador, né? É uma coisa nossa, mas que a gente não está de acordo, porque ele está lá 3 anos só conquistando. O Corinthians não confirma o que todo mundo diz, que Mano Menezes deve voltar ao clube. 99,9% de certeza que esse 0,1 é só por questões de detalhes, de assinatura de contrato, uma outra coisinha. Qual é a mudança que o Corinthians tem que ter sem perder justamente essa disciplina? Eu acho que é soltar um pouquinho mais o time. O Corinthians é econômico no que diz respeito ao ataque, é econômico no que diz respeito ao número de gols realizados. Talvez o Mano soltando um pouquinho mais esse time, o Corinthians volte a encantar como encantou o ano passado. Antes da chegada do novo treinador, Tite acredita que dá para surpreender o torcedor mais uma vez. O aspecto emocional desse grupo ele é muito forte. E em nenhum momento, essa equipe que ela enfrentou um Chelsea da vida, com todas as dimensões, e foi para dentro e foi campeã, eu vou duvidar da capacidade dela de classificar para uma Libertadores ou de vencer um jogo. Porque eles já comprovaram, não através de fala, mas de comportamento, que pode chegar. Ele tem o dom da palavra e ele sabe mobilizar as pessoas em volta dele. Mas antes de ser Tite, ele é o Adenor. Bate aí. Eu comecei. E eu? Joia? Esse meu time aqui, eu sou técnico de vocês agora. O maior treinador com quem eu trabalhei. Só faltam 4 jogos para retribuir os agradecimentos e as gentilezas para que chegue ao fim a era Tite, a mais vitoriosa da história do Corinthians. E hoje o Tite é campeão brasileiro, é campeão da Libertadores de 2000. Dele daqui, do CT. Eu acho
que ele deveria ficar. O que pouco torcedor sabe é que uma das chaves do Corinthians tão vitorioso do Tite é que todos se sentem valorizados. Todos. Antes dos jogos, ele chama todo mundo para uma reunião. Diretores, jogadores, porteiros, pessoal do campo, da limpeza. Por que você fica tão emocionado assim? Porque ele trata a gente sempre bem. Assim, o respeito, o carinho que ele tem por a gente, ser da limpeza. Uma pessoa como o Tite nunca mais entra no Corinthians. Em 3 anos ganhou 5 títulos, né? Mesmo assim, o presidente decidiu que não dava mais para ele. Às vezes você precisa dar um tempo, parar, tá certo? É salutar. E algumas coisas aconteceram que não ficaram públicas, coisas internas do grupo, um desgaste com os jogadores. Alguns jogadores saíram nesse ano, nessa trajetória, última trajetória do Tite, que deve ter desagradado pelo comportamento, também deve ter desagradado o grupo também. Então eu acho que houve um desgaste muito forte ali entre comissão técnica e jogadores. E talvez a diretoria também. Polêmico, mas longe de ser inédito no futebol brasileiro. Em 2009, o São Paulo demitiu Muricy depois de uma eliminação na Libertadores. Nos 3 anos anteriores, ele tinha sido tricampeão brasileiro. No futebol existe esse negócio, né, de que tem que se reformular tudo e aí começa com o treinador, né? É uma coisa nossa, mas que a gente não está de acordo, porque ele está lá 3 anos só conquistando. O Corinthians não confirma o que todo mundo diz, que Mano Menezes deve voltar ao clube. 99,9% de certeza que esse 0,1 é só por questões de detalhes de assinatura de contrato, uma outra coisinha. Qual é a mudança que o Corinthians tem que ter sem perder justamente essa disciplina? Eu acho que é soltar um pouquinho mais o... O Tite conquistou nada mais nada menos que 5 títulos e se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube, Glenda. Pois é, uma história muito bonita, né? Tite ainda vai comandar o Corinthians nas 4 partidas que faltam no Brasileirão. Hoje, contra o Vasco, ele fará o penúltimo jogo dele no Pacaembu, estádio que o consagrou, e mesmo antes de partir, já tem muita gente no clube sentindo a falta do técnico Tite. 3 anos e muitas alegrias depois, chegou a hora de começar a ensaiar suas despedidas. O que você estava falando para ele? Que nós todos estamos tristes com a saída. E tem o maior vencedor da história do Corinthians. Se eu for buscar um outro igual, não tem, só tem o Tite. Ele é o 2º treinador que mais dirigiu o Corinthians, 268 jogos, só perde para o Osvaldo Brandão, que foi técnico 5 vezes do Timão e somou 441 partidas. Mas ganha no número de títulos. Brandão conquistou 2 paulistas e 2 Rio-São Paulo. Tite supera em quantidade e qualidade. Nesses últimos 3 anos ganhou o Brasileiro, a primeira Libertadores do Corinthians, o Mundial e ainda o Paulista e a Recopa.